Olá a todos da comunidade contábil, em especial da Universidade Católica de Brasília. Meu nome é Hildebrando Oliveira e, juntamente com o colega Douglas Camargo, apresento este trabalho em vídeo de perícia contábil, que faz parte das atividades de estágio da disciplina Perícia Contábil e Arbitragem do 7º período do curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Brasília, modalidade virtual, ministrada pelo professor Hidalberto José das Neves Júnior. O vídeo a seguir trata do relacionamento do profissional de perícia contábil e do Código de Processo Civil. Os dados foram obtidos da seguinte forma. Primeiro, confeccionamos um questionário com algumas perguntas que relacionavam o trabalho do perito contábil e do Código de Processo Civil. Logo em seguida, enviamos o questionário para alguns peritos cadastrados na região Centro-Oeste. Com as respostas obtidas, elaboramos algumas estatísticas que serão evidenciadas no decorrer deste vídeo. Como dito anteriormente, a população de peritos analisada foi da região Centro-Oeste. Enviamos os questionários para 487 peritos cadastrados nos sites Manual de Perícia e Portal da Classe Contábil, ambos fornecidos pelo professor Hidalberto. Obtivemos, infelizmente, pouco retorno dos profissionais. Contudo, com os questionários respondidos, conseguimos montar algumas estatísticas. Como você pode ver, o questionário é dividido em duas partes. A primeira com as características do respondente e a segunda com as questões propriamente ditas, que serviram de base para o estudo. Selecionamos algumas características que consideramos relevantes da primeira parte. Exemplo disso é a média de idade encontrada da população estudada de peritos, que é de 50 anos. Outro ponto destacado é a divisão por sexo dos peritos, onde constatamos que 83,33% da população eram do sexo masculino, enquanto somente 16,67% eram do sexo feminino. Quanto à experiência profissional, conforme o gráfico, temos que, dos peritos entrevistados, 67% destes têm mais de 10 anos de trabalho. 17% dos peritos têm de 5 a 10 anos de experiência na área. 8% dos peritos entrevistados têm de 2 a 5 anos e os 8% restantes menos de 2 anos de experiência. Agora vamos à parte das questões. A primeira pergunta do questionário foi a seguinte: a perícia contábil, seja judicial ou extrajudicial, é de competência exclusiva do contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade? Dos formulários respondidos, 83% dos entrevistados disseram sim à pergunta, concordo totalmente. 17% apenas concordaram, ou seja, ninguém discordou da pergunta. A segunda pergunta era a seguinte: o Código de Processo Civil, em seu artigo 145, parágrafo 3º, preconiza que no caso das localidades onde se dará a lide judicial não houver profissional qualificado que atenda os requisitos da lei, a indicação será de livre escolha do juiz. Tendo em vista esse fato, assinale. As alternativas eram: concordo totalmente. A quantidade de peritos atuantes no mercado é muito pequena em relação à demanda. A única opção seria dar a liberdade para que o juiz escolha outro profissional. A segunda alternativa era: concordo em parte. O profissional teria que ser, no mínimo, conhecedor da área contábil. A terceira opção era: discordo totalmente. A perícia contábil, seja judicial ou extrajudicial, é de competência exclusiva do contador registrado em Conselho Regional de Contabilidade. E a última alternativa era: discordo em parte. Conforme o gráfico abaixo, 50% dos entrevistados discordaram totalmente da afirmativa. 42% concordaram em parte. 8% discordaram em parte. A terceira pergunta do questionário era a seguinte: tendo em vista o vasto conhecimento técnico-científico que deve ter o perito contador, faz-se necessário,
por parte desse profissional, um grande esforço e preocupação em manter-se adequadamente atualizado no tocante às ciências contábeis, NBC e outras áreas auxiliares à perícia contábil. Conforme podemos observar do gráfico, todos os entrevistados responderam que sim, que concordam totalmente. A quarta pergunta aos entrevistados era: você já foi convocado judicialmente para exercer perícia ou assistência contábil? Perito assistente? Conforme podemos observar no gráfico abaixo, 58% dos entrevistados nunca participaram de perícia judicial. 42% já participaram. Na quinta pergunta, solicitamos aos entrevistados que, caso a resposta anterior tenha sido sim, qual era o motivo principal da lide? Dentre as matérias mais citadas, temos as seguintes: lides trabalhistas, 4 indicações; juros bancários, 3 indicações; sistema financeiro habitacional, fundo de comércio, prestação de contas, expurgos de planos econômicos e equilíbrio contratual, todos com uma indicação. Na sexta pergunta tínhamos: o Código de Processo Civil, em seu artigo 436, estabelece que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Em algum trabalho em que o senhor trabalhou como perito ou assistente técnico, o juiz já decidiu de forma contrária ao laudo pericial? Justamente por nunca terem participado de perícia judicial, a grande maioria não respondeu a este quesito. Dos que responderam, 33% dos entrevistados afirmaram que o juiz nunca decidiu de forma contrária ao apresentado no laudo pericial. 8% responderam que o juiz já se posicionou de forma contrária ao laudo. A última pergunta do questionário era a seguinte: tendo em vista o processo de convergência contábil, bem como a dinâmica como mudam as regras jurídicas, principalmente no tocante ao processo civil, você acha que há algum ponto a ser mudado ou revisado no CPC que possa melhorar o trabalho do perito contador? Dentre as respostas apresentadas, escolhemos as mais relevantes. As mudanças promovidas pela NBC TP01 e NBC PP01 fortaleceram a perícia contábil, pois impediram que profissionais não habilitados atuassem na área. Outra resposta interessante foi a implantação de exame periódico de qualificação de peritos, a exemplo do que acontece com os Estados Unidos, de 3 em 3 anos. Um dos entrevistados afirmou que o juiz deveria ter um conhecimento mínimo da área contábil, para o caso de nomeações oficiais judiciais de peritos contábeis. Um dos entrevistados respondeu que a convergência pode trazer uma parcela maior de subjetividade para as demonstrações contábeis, e isso dificulta o trabalho da perícia. O mesmo entrevistado afirmou que o Código de Processo Civil deve manter a sua estrutura, a fim de dar segurança jurídica e melhor trabalho para o perito. Outra resposta relevante foi a de que o perito contábil deve ter no mínimo pós-graduação na área de perícia contábil, evitando que qualquer profissional se aventure nas lides judiciais. Bom, pessoal, essa foi a nossa pesquisa na área de perícia contábil e a sua relação com o CPC. Agradecemos a oportunidade ao professor Hidalberto, à Universidade Católica de Brasília e a todos que estão assistindo a este vídeo. Esperamos que este vídeo tenha sido de utilidade a toda a comunidade contábil, em especial aos peritos contábeis e estudantes da área. Muito obrigado.